E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do John Pires Web Dev. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre API. Nós vamos criar uma API utilizando Node.js, MongoDB. Aí você vai ver uma boa estrutura, como estruturar e também vai poder testar essas calls que nós vamos fazer de maneira simples. E aí você vai poder ver um processo básico, completo, do início ao fim. Vocês já estão vendo aqui na minha tela o meu site. Vão ter alguns links que vão estar na descrição do vídeo para que vocês possam fazer instalações prévias, como por exemplo a instalação do MongoDB. Se você quiser utilizar de maneira local na sua máquina, como eu vou fazer, você usa esse processo aqui. Para a versão de macOS eu vou deixar disponível no meu site em português. A parte em inglês eu vou deixar esse link também. A parte de Windows e também Linux vão estar aqui nesse link, que não é nada difícil, não é nada demais, muito simples de se resolver. No processo do macOS tem algumas etapas a mais e é por isso que eu vou deixar disponibilizado no meu site, no blog. Você precisa instalar Node.js e se você instalar localmente, eu aconselho vocês a utilizar o Mongo Compass, que é uma interface para utilizar e gerenciar as collections do seu banco de dados. Beleza? Dito isso, já configurei o meu ambiente aqui, criando apenas um repositório simples. Ele está vazio e nós vamos começar agora. Let's coding. Seguinte, vocês estão vendo que ele está vazio e nós vamos fazer o quê? Nós precisamos de algumas coisas para começar o nosso projeto. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um arquivo e nesse arquivo nós vamos chamar ele de package.json. Mas nós temos uma maneira muito bacana. Se você já fez todas as instalações, por exemplo, não fiz nada ainda, para o vídeo aqui, volta lá, faz as instalações. Talvez leve algum tempo. Se você está começando, você não vai ter tanta experiência, então vai ter algumas dificuldades. Uma vez que você terminou, você volta aqui no vídeo e nós vamos fazer esse passo a passo, ok? É muito difícil você criar aplicações com MongoDB? Não. Nem com Node.js. Se você tem uma base já de JavaScript, você não vai ter dificuldades. E essa API, nós não vamos criar front-end. Só avisando, nós não vamos criar parte visual. Nós vamos criar apenas uma API. E essa aplicação de vai servir para quê? Vai servir para você utilizar com qualquer outra aplicação front-end. Tanto com React, Angular ou Vue.js ou qualquer outro framework front-end que você queira utilizar. Beleza? Vamos começar. Para dar início, nós escolhemos o MongoDB como banco de dados e nós vamos iniciar a nossa API com o seguinte código. Nós vamos iniciar o package.json npm install. Se você instalou o Node.js, você vai ter esse pacote aqui, npm, instalado na sua máquina. Nós vamos colocar init, ok? -y. Ele vai pular todas as etapas. Quando eu coloco o traço Y, ele pula todas as etapas de você ficar digitando o nome e etc. Você vai clicar aqui, ele já criou o arquivo para você, com algumas coisas dentro. Eu vou clicar nele, vocês podem ver que ele já criou o arquivo. Ele pegou o nome da minha pasta, que foi o nome que eu coloquei aqui, e colocou no nome do projeto. Já fez algumas modificações necessárias para que possamos evoluir dentro do projeto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar alguns pacotes que precisamos. Os pacotes são bem simples, nada demais, nada de uau, isso aqui é muito difícil. Você abre o seu terminal, se você está utilizando o Windows nesse momento, eu tenho alguns vídeos. Se você está utilizando o Windows nesse momento, eu tenho alguns vídeos no canal que podem te mostrar e te auxiliar nessa parte de terminal. Se você não achar aqui, vá no meu site que lá tem como instalar o CMD no seu Windows para você utilizar os mesmos códigos que estou utilizando aqui. Beleza? Nós vamos utilizar os seguintes pacotes. O pacote Express, que vai servir para fazermos as nossas requests HTTP. O Mongoose, que é para conectar com o nosso banco de dados MongoDB. E o NodeMon, que é para deixar ele um pouco mais, como eu posso dizer, automático. Você não tem que ficar toda hora startando e parando o nosso projeto. Beleza? Vocês vão entender na prática quando começarmos a fazer. Vamos fazer o seguinte. npm
I de install, você vai digitar express, você vai digitar mongoose e também nodemon, ok? Nós vamos esperar ele finalizar o processo de instalação e aí nós retornamos. Processo de instalação finalizado. Vocês podem ver que ele já instalou as 3 dependências. Essas dependências não existiam aqui, mas ele já instalou essas 3 dependências para que nós possamos utilizar. Já disponibilizou para nós. Então vocês viram que já criou um arquivo aqui. O Node Modules é onde fica todos os pacotes instalados na aplicação. E o package.lock.json é uma validação desse JSON. E a partir de agora nós vamos começar a configurar o nosso projeto. Nós vamos criar um arquivo chamado app.js. Opa, coloquei uma vírgula. app.js. Esse arquivo é o arquivo de entrada. É onde nós vamos fazer a nossa conexão com o banco de dados, é onde nós vamos chamar as nossas rotas e os nossos controllers. Mas não se preocupe, nós vamos separar isso partes por partes e ali nós vamos apenas fazer chamadas, apenas fazer imports para que o arquivo não fique muito grande. Beleza? Bom, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, talvez esteja pequeno para vocês. Opa. Acho que aqui tá bom, dá para ver melhor assim. Como eu não vou mais utilizar o terminal no momento, eu vou fazer o seguinte, vou fechar isso aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a configurar a nossa API, nós vamos começar a criar a nossa API. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as instâncias para dar o start em nossa API. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma const aqui e vou dizer que é o Express. Nós vamos importar esse pacote que nós instalamos. Vocês se lembram que nós instalamos o Express. Vou colocar aqui. E aí, ó, vocês podem ver que ele já completou para mim aqui, né? Mas eu não vou utilizar Express Request, eu só... Não é bem isso aqui que eu quero fazer. Ele completou para mim de maneira errada. Express, fazer o request de maneira que não é o request, é um require. Por isso que ele estava completando de maneira errada para mim aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui Express e eu vou instanciar essa variável dentro de uma outra variável app, que é Express. Ok? Eu vou instanciar esse pacote dentro da nossa variável app, que é aqui que nós vamos utilizar também. Eu vou colocar aqui logo a nossa conexão com o banco de dados, com o Mongoose, ok? Mongoose, vou decretar Mongoose, vou botar um required, required, vou colocar aqui Mongoose, ele já está completando para mim. E agora que começa as nossas brincadeiras aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma variável aqui, na verdade uma constante, que vai ser a porta. Eu poderia colocar na função direto a nossa porta, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Colocar assim, colocar processes, prestem bem atenção. Porta. Vou colocar aqui, ou você, se eu tiver o nosso, por exemplo, um arquivo .env aqui, e eu colocar lá a variável porta e colocar a nossa porta, ele vai pegar essa porta que eu coloquei lá. Se não, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a porta que eu colocar como segundo parâmetro. Colocar a porta 3001. E aonde, John, que eu vou utilizar isso? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos utilizar o nosso app que foi criado ali em cima, e vou utilizar use. Dentro do use eu vou utilizar o express.json, ok? Express.json, e vou
criar o nosso app novamente para poder escutar essa porta e ver o que está acontecendo nela, beleza? Que é onde nós vamos chamar nossas URLs de cal. Quando criarmos as nossas rotas, vai ser a partir do 3001 que nós vamos criar as nossas rotas. Beleza? Eu vou colocar listening. Os pontos aqui. E aí eu vou criar uma coisa que nós chamamos de Aeron Functions. Eu vou passar, vocês viram que eu criei essa porta aqui. Então eu vou passar essa porta como argumento. Eu vou criar uma Aeron Function para me mostrar no console se a porta estiver funcionando, ela vai me mostrar, ok, isso aqui, esse servidor está funcionando na porta 3001 que você decretou. Né? Então vamos colocar assim, a Aeron Function, vou dizer a seguinte coisa, console log. Dentro desse console log nós vamos escrever o seguinte, assim, esse bracket aqui, vou escrever o seguinte, server is running, vou escrever em inglês que é melhor, né? On port, na porta, vou fazer essa maravilha da nova versão do JavaScript. Vai lá. Bom, nós importamos, vocês viram que nós importamos, será que isso aqui já está funcionando? Vamos ver. Para funcionar eu tenho que utilizar, vamos ver se aqui o meu pacote JSON como é que ele está. Bom, se eu rodar o npm ele não vai funcionar, porque eu não, vocês estão vendo meu script de start, ele não tem nada, ele não está dizendo, cara, quando tu digitar npm start, vamos botar aqui, npm start, ele me dá um erro, né? Porque ele diz, olha, tá faltando esse cara aí, não existe. Então, o que a gente pode fazer? Se eu colocar apenas aqui start, que eu falei para você, nós vamos utilizar o start, vou colocar 2 pontos aqui, colocar uma vírgulazinha aqui, vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o npm app, desculpa gente, vou utilizar direto o nodemon porque já fica escutando, mas vou utilizar aqui, nodemon app.js. Esse é o arquivo que nós criamos principal. Vou salvar. E agora, como vocês podem ver, nós já temos o start para poder iniciar. Então, vou fazer o seguinte. Digitar npm start. E aqui está a mensagem, por exemplo. Service running on port 3001. Que é a mensagem que eu coloquei aqui para vocês. Vocês viram? Coloquei de maneira concatenada, porque essa porta pode variar. Como eu falei para vocês, eu posso criar um arquivo aqui, .env, e colocar a variável porta lá dentro e digitar uma outra porta. Beleza? Agora, eu vou parar esse processo aqui. Ctrl C. Fechar novamente. E vamos fazer o seguinte. Vocês viram que eu interrompi isso aqui para falar do npm start, que eu importei já o nosso Mongoose, só que nós não fizemos a conexão com o banco de dados ainda. Acontece que se você já fez todo o processo, já instalou, já fez tudo, você vai ter esse carinha aqui, ó. Você vai ter o compise e você vai ter lá o localhost com uma porta específica do seu banco de dados. O meu é essa daqui, ó, 27017. E aí o que acontece? Eu já tenho, como testei antes de fazer para vocês, eu já tenho aqui o nosso banco de dados CRUD. Mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Mas eu coloquei o nome CRUD. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar esse Mongoose aqui, ó, que nós criamos essa variável. Vamos colocar connect. Vocês estão vendo? Ele já me dá a opção connect. Coloca aqui, vou dar um enter. Nós vamos fazer a seguinte coisa. Mesma coisa da nossa porta. Nós vamos colocar process.env. Só que aqui nós vamos colocar mongo underline URI, que seria a URL. E vamos colocar ou, que é a mesma coisa. Você pode criar o arquivo aqui, .env, e colocar
a variável porta e colocar a variável mongo URI dentro desse arquivo, e aí ele vai pegar essa URL. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar a seguinte URL. Você precisa colocar mongodb // e vai ser localhost. Nós vamos colocar a porta que eu falei para vocês era 27017. Vocês coloquem a porta que está no projeto de vocês. E aqui é que está. Vocês viram que eu criei o banco de dados lá, CRUD. Ok? CRUD. Esse nome aqui, vocês não precisam criar previamente o banco de dados lá no Compass, porque o nome que vocês colocarem aqui é o nome que ele vai criar para vocês. Então, vocês poderiam colocar aqui, ó, John Pires, que seria esse nome que ele criaria lá. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Eu coloquei maiúsculo porque é a palavra CRUD. Então, assim, o nome que vocês colocarem aqui é o nome do banco de dados que ele vai criar como instância lá. E dentro desse banco de dados, ele vai armazenar as collections que nós vamos criar. Beleza? Estamos certos até aqui, mas não finalizamos. Esse aqui é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro vai ser o quê? O segundo parâmetro vão ser algumas configurações que precisam ser usadas, que é user. Deixa eu ver se eu acho aqui, se ele me dá essa possibilidade. User new. Não, ele não mostra. Ele não mostra. Ele não está mostrando. Então, vou colocar new. Digitem aí URL. Maiúsculo, minúsculo, parser. Ok? Coloca true. Na segunda linha, você usa user. Ele me dá essa opção? Não dá também a opção? Bom, nós vamos unified para maiúsculo topology. Ok, unified user, unified topology. Ok, é porque eu me desconcentro, eu tenho que ficar olhando para a câmera para vocês e ficar olhando para outra tela. Aí vamos lá. Aqui vocês também vão colocar true. Isso aqui não tem muita explicação, são configurações que o banco de dados MongoDB pede para que tenhamos na hora de enviar essa conexão, para que você não tenha erros de versões, etc. Vamos lá. Aqui nós vamos tratar um erro, nós vamos fazer um handle de um erro. Se funcionar, se não funcionar, se funcionar ele vai passar direto, vai mandar uma mensagem para nós, se não ele vai fazer esse tratamento de erro aqui, ele vai mostrar para nós o que está acontecendo, ok? Agora, se funcionar, ele vai cair no segundo, vai cair no console log dizendo, olha, você se conectou com o banco de dados. Nós vamos dizer, a mensagem que você quiser colocar, você pode. Então, vou colocar aqui, ó, colocar error. E dentro desse erro, isso aqui vai ser uma error function, ok? Dentro desse erro, nós vamos fazer condições, if, else. Essa condição eu vou pegar aqui, eu vou pegar o erro. Se tiver um erro, né, nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar esse erro. Beleza? Muito simples, não tem nada de absurdo. Se tiver um erro, se essa conexão não funcionar, ela vai entrar nesse error function e vai validar, opa, tem um erro, então ele vai mostrar esse erro para mim. E aí depois nós vamos fazer o quê? Se não tiver erro nenhum, ele conectou normal, ele vai cair nessa segunda condição, que é connected. Vou colocar aqui connected to MongoDB. Ok? Aqui estou dizendo que você está conectado com o banco MongoDB. Isso aqui é o suficiente para nós começarmos a fazer as nossas models e depois vamos passar para os serviços, para os controles. Beleza? Até aqui tudo bem? Se não conseguiu acompanhar enquanto eu estava falando, para o vídeo aqui, que dá para ver tudo que nós fizemos nesse arquivo, porque a partir de agora nós vamos criar mais coisas. Nós vamos passar para a parte das models. Models é onde nós vamos dizer para o banco de dados, para a collection do MongoDB, o que é que tem que conter no nosso banco de dados, como colunas, por exemplo, o título. O que nós estamos fazendo aqui é uma pequena API para um blog. Então você vai fazer o quê? Nós vamos criar um blog. Nesse blog vai ser muito simples, coisa simples, você pode alterar isso aí depois, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar apenas título, subtítulo, uma descrição e uma imagem. Acertados assim? Bom, uma vez que nós
fizemos isso, nós vamos testar para ver se realmente está funcionando o que fizemos aqui. Porque se a API funcionar, ela tem que mostrar essa mensagem aqui, e se nós estivermos nos conectando com o banco de dados, ele tem que mostrar essa mensagem aqui. Beleza? Vale ressaltar, antes de passarmos para criarmos as nossas modos, vale ressaltar o seguinte: se você não está utilizando a aplicação local do MongoDB, você precisa se conectar à aplicação online. Existe uma aplicação online que é muito mais fácil para você, tem muitos vídeos, né, porque tem gente que não quer, e é de graça também. Aí você pode chegar lá, criar um banco de dados, e aí ele vai te dar um link, onde você vai pegar esse link, né, e vai colocar aqui. Se você não quiser colocar porque é no cloud, tudo, você cria o arquivo que eu falei, né, com a nossa variável Mongo URI ou qualquer um nome que você queira, e coloca lá dentro, e aí só coloca essa variável aqui. Tudo certo? Estamos certo? Agora vamos testar, ver se está funcionando a nossa aplicação. Vá no seu terminal e digite o seguinte: npm start. Se tudo estiver funcionando, vai aparecer as duas mensagens que nós colocamos: connected to MongoDB e essa outra aqui na porta que descrevemos. Opa! Bom, uma funcionou, que é a aplicação está rodando. Porém, nós temos um erro no MongoDB parser, que é nesse carinha aqui. Olha só, cometi um erro. Se você tem o mesmo erro aí, coloquei user, use. Vou digitar aqui, olha só, nem precisei mudar. Por quê? Porque eu coloquei, nós instalamos, vocês lembram que nós instalamos o NodeMon? Esse NodeMon, ele fica escutando todas as modificações que tem na nossa aplicação. E aí tudo que você fizer, você não precisa parar a aplicação para começar de novo, então ele já fica fazendo o upload automático e o reload da sua aplicação. Tudo certo? Então vocês podem ver que as duas mensagens estão aqui, né? Está rodando na porta 3001 e você está conectado com o banco de dados. Vamos lá, passar para a próxima etapa, que é criar a nossa model. Então nós vamos criar uma pasta, né, que vai se chamar models. Dessa maneira, e aqui dentro nós vamos criar a nossa model relacionada à nossa collection blog. Vou colocar blog.js. Beleza? Fizeram aí também? Está vazia. Nós vamos utilizar o quê? Uma const que vai se chamar mongoose, porque nós precisamos usar algumas propriedades dessa parte da mongoose, que é o esquema, que é para poder criar as collections. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos armazenar, né, esse pacote em required, que vai ser a mongoose, o pacote mongoose. Nós vamos instanciar ele nessa variável, e aí eu vou criar uma constante também que vai se chamar esquema, e aqui no esquema nós vamos colocar a mongoose que nós criamos ali em cima, ponto. Você digita um S maiúsculo, ele vai te mostrar o esquema, tá vendo? Criou o esquema, bota 2 pontos aqui. E aí você pode ver que o nosso esquema está um pouquinho mais apagado, é porque nós ainda não estamos utilizando. Então vamos fazer o seguinte: não tem nada de difícil, é muito simples, falei para vocês. Vamos criar aqui uma constante novamente. Eu vou criar blog esquema. Esse é o nome da nossa variável, e nós vamos instanciar o nosso esquema todo dentro dessa variável. Vocês vão entender por quê. Vou colocar aqui new, agora sim, vou utilizar o esquema lá que nós delimitamos lá em cima, e vou criar essa collection aqui dentro. Bom, agora nós vamos usar o que? Nós vamos usar o title, né? Todo blog todo post de um blog tem um title, então esse title ele vai ser o que? Vai ser uma string, certo? Segundo, eu colocaria a description, mas como pode ter várias coisas lá dentro, então eu vou colocar body, que é o corpo do post, né? Mas você pode também ter uma descrição menorzinha, mas eu vou colocar body, que vai ser string também, vai ser uma string também, e uma imagem, que também vai ser uma string. John, para quem é novato não entende muito, por que uma string numa imagem? Porque, se você ainda não sabe, nós não armazenamos imagens no banco de dados, nós armazenamos em outros lugares. Existem servidores específicos para isso, ou você armazena no próprio servidor da sua aplicação, e aí você envia apenas um link para o banco de dados, e esse link é que vai referenciar a essa imagem. Tudo certo?
vamos criar também uma propriedade created, não é isso aqui não, created at, e aqui dentro ele vai ter uma pequena collection que vai ser type, que é o tipo dela, que vai ser data. O que mais? Nós vamos colocar default e vamos utilizar date, que é a data do momento, quando foi registrado. Por exemplo, se eu registrar algo agora, ele vai date now. Esse aqui, preciso disso aqui. Era isso aqui que eu queria. Acho que tá tudo certo aqui. Vamos lá. Pronto. Nós criamos a nossa collection e quando eu disse para vocês anteriormente que poderia mudar qualquer coisa, aqui vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. Vocês podem colocar e ir colocando coisas aqui, e colocar o tipo dela, boolean, não sei. Vocês vão acrescentando coisas aqui que vocês quiserem, que acharem que precisa ter. Vou colocar aqui que é para não ficar muito extenso, apenas isso já é o suficiente para não ficar muito extenso o nosso vídeo e nem essa aplicação, só para vocês entenderem como é que funciona. Okay? Mas nós não terminamos ainda nesse arquivo, nós precisamos exportar esse esquema, essa collection, né, para que nós possamos utilizar nos nossos serviços e nos nossos controllers. Tudo certo? Vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Você vai utilizar o famoso module.export, exports, e você vai utilizar mongoose.module. E aqui dentro desse parênteses você vai escolher o nome para a sua collection. Esse nome que você colocar aqui entre parênteses é o nome que vai aparecer na sua collection lá. Então nós vamos colocar blog. Ok? Blog. E aqui você vai pegar o esquema que você quer enviar. Opa! E aqui você vai pegar o esquema que você quer enviar. Então vai ser esse esquema completo aqui. Tá? Colocamos aqui e salvar. Só isso. Se você quiser criar uma model para o usuário, você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito, vai criar o arquivo usuário e vai meter a mesma estrutura aqui. Se você quiser mudar os dados, provavelmente os dados seriam nome, e-mail, telefone, endereço, você está entendendo? Então, você colocaria da maneira que você quiser. E assim, você pode acrescentar várias coisas aqui. Beleza? Nós vamos fazer apenas para o blog. E aí, se você quiser evoluir em outras aplicações, você faz, porque é só seguir esse exemplo passo a passo. Bom, a partir de agora, as coisas começam a avançar um pouco mais. Vocês viram que nós passamos por uma base de configuração, criamos o nosso arquivo de base para conectar com o banco de dados e inicializar e fazer o start da nossa aplicação. E agora, nós criamos o nosso modelo. Como é que nós temos que inserir isso no banco de dados, entendeu? O formato para que seja inserido. A partir de agora nós vamos começar a parte de serviços e os nossos controles e também as nossas rotas. Nessa sequência, como é que funciona isso? Nós vamos utilizar os serviços para separar a responsabilidade do controller. O controller vai fazer o quê? Ele vai apenas receber, chamar o serviço e dizer, cara, estão me pedindo aqui todos os posts desse blog. E aí o serviço vai olhar, ok, eu tenho aqui. O serviço aqui vai ter a responsabilidade de ter as regras de negócios. Já o controller, ele é um cara praticamente agnóstico, né? Ele vai receber uma informação, vai perguntar para o serviço vai dizer, eu tenho isso aqui. O serviço vai enviar de volta para o controller e o controller vai enviar para a view. Nesse momento, nós vamos utilizar apenas o nosso Postman ou uma outra aplicação para ver o resultado no formato JSON. Beleza? E as rotas servem para isso, para quando eu digitar uma URL, essa rota vai chamar o controller, que o controller vai chamar o serviço, e aí nós vamos voltar. Porque no modelo MVC, numa estrutura MVC, você nem sempre utiliza o serviço, você utiliza apenas o controller. Então esse controller fica com uma responsabilidade muito grande. Então é melhor separar, porque aí dentro de um controller você pode chamar vários serviços para fazer várias coisas. Beleza? Uma maneira de organizar melhor. Você pode dizer, é mais trabalho, porém quando você começa a utilizar nessa estrutura, você vê que é muito mais vantajoso para dar manutenção. Certo? Nós vamos fazer da mesma maneira. Criamos a pasta model, nós vamos criar
a pasta serviços. Vou colocar em inglês, ok? Services. Dentro dessa pasta service, nós vamos criar o nosso arquivo blog service. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Blog service.js. Beleza? Agora, como é que nós vamos fazer aqui? Vocês lembram? Nós criamos aqui a nossa model, o blog. Nós exportamos ela para podermos utilizar fora. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou criar uma variável, porque agora nós vamos precisar usar essa model. Vou criar uma variável que vai se chamar blog model. Ok, blog model. Falei variável, gente, mas vocês estão entendendo que é uma constante, né? Required. E nesse required aqui, eu vou colocar nada mais, nada menos que a nossa model. 2 pontos, vocês podem ver que ele já mostra models, mais um tab, e o nosso blog está aqui. A nossa model blog está aqui. A partir daqui nós vamos começar a criar os nossos serviços, os nossos métodos de serviço. Nós vamos criar dessa maneira, bem simples, export. Nós vamos colocar aqui, como eu quero pegar todos os arquivos, todos os posts, vou colocar get all blogs, certo? Esse é o nome da nossa função. Uma outra coisa, não vou falar sobre funções assíncronas, porque aqui nós estamos criando uma API, então senão vai ficar muito longo explicar cada assunto aqui. Então, nós estamos criando uma API. Se você chegou aqui, certamente você já sabe que é uma run function, já sabe que é uma função assíncrona. Então se você não sabe, faz o vídeo aqui, termina e depois vai estudar, porque é muito importante esses conceitos, beleza? Vou colocar aqui async. Vou usar uma run function para executar esse serviço. Para execução desse serviço. E como é que nós vamos fazer isso aqui? Muito simples, nós vamos retornar esse cara, que é await. E vamos dizer o seguinte, o blog model lá que nós colocamos ali em cima, ó, ele já me deu a opção aqui. Eu vou dizer o seguinte, esse blog model nós vamos procurar no banco de dados tudo que tiver respeito desse blog model, que nós queremos pegar tudo. Então eu vou colocar aqui find e vou abrir e fechar parênteses. Tá bom, acabou. That's it. É isso. Ah, de uma muito fácil. De onde que veio esse find aqui? Esse find é específico do MongoDB. Na documentação vocês podem encontrar isso fácil. Agora, vou pegar esse carinha aqui. O que é que nós precisamos? Quando eu falei de CRUD, nós precisamos de quê? O CRUD é o quê? Create, read, que mais? Update e delete. Nós vamos fazer o seguinte. Vou copiar esse carinha aqui. Vou colocar aqui para baixo. E nós vamos fazer o quê? Create. Nós vamos criar. Create blog. Então nós vamos criar esse serviço. E aqui nós vamos passar os dados do blog. Ok? Porque quando o usuário enviar para inserir no banco de dados, ele vai enviar os dados, vai enviar o título, vai enviar a imagem, vai enviar a descrição, vai enviar tudo. Então aqui, esse blog aqui, que eu estou colocando como parâmetro, ele é todo esse pacote aí que ele vai pegar, o controller vai pegar, vai enviar para o serviço, vai dizer, olha, valida aí com o blog model, que é o modelo que nós enviamos, valida aí com o blog model se o que o usuário está enviando está correto, porque se não está correto, me retorna um erro aí que eu tenho que retornar esse erro para ele. Ou então, se está correto, registra no banco de dados e mostra para mim que foi registrado. Beleza? Não tem dificuldade. É mais simples do que isso, não dá para eu falar para vocês. Então, assim, e no lugar do find, nós não estamos querendo encontrar, nós estamos querendo criar. Nós vamos colocar create. Estamos acertados? Muito simples, não tem mistério. Create blog. Vou colocar aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos atualizar esse cara. Então nós vamos fazer de que maneira? Update blog. Do mesmo jeito, só que esse carinha aqui nós vamos colocar da seguinte maneira.
o blog. Nós vamos pegar o ID do cara, porque nós vamos ter que passar um ID para especificar, porque nós estamos querendo atualizar um ID específico, e o conteúdo que nós estamos enviando modificado. Tudo certo? Só que aqui, ó, não vai ser mais create. Nós vamos colocar o quê? Find. Nós vamos fazer primeiro find by ID. Ele vai pegar esse cara aqui e atualizar, update. Beleza? E aqui nós vamos passar o ID e também o conteúdo completo. Então, dessa maneira, você pode parecer confuso, mas digitem corretamente. Find by ID, beleza? And, que é e, atualiza. Encontre esse ID e atualiza. Não tem como ser mais claro que é isso. Ainda tem uma, porque nós fizemos o quê? Nós pegamos todos os dados, pegamos todos os posts do blog, nós podemos criar um, podemos atualizar um, mas se eu quiser pegar um cara específico, eu esqueci aqui, eu vou colocar aqui no meio que é melhor, vou colocar aqui. Se eu quiser pegar um cara específico, passar um ID e pegar apenas um blog específico, que é o que acontece quando a gente tem vários posts numa página, você clica nele, que aí ele abre uma outra página, mas com conteúdo completo, é exatamente isso aqui. Você vai pegar aqui, nós vamos colocar aqui, como é que eu posso criar isso aqui? Vou botar aqui get blog, aqui, blog by ID, ok? Get blog by ID. Tá claro? Acho que tá claro, né? Get blog by ID. Aqui eu vou fazer, eu não preciso do payload completo do blog e eu vou colocar aqui, ó, apenas find by ID. Vou tirar esse carinha aqui e vou salvar. Bom, agora nós já temos um serviço para pegar todos os blogs, nós já temos um serviço para criar um blog, nós já temos um serviço para pegar um blog específico com o ID e temos o serviço para atualizar, certo? Agora nós vamos fazer a seguinte coisa, nós vamos deletar, é só o que falta. Eu já consigo fazer todas as operações menos deletar. Então, vou pegar esse carinha aqui, ó, copiar e vou colocar no lugar de update, vou colocar delete blog. E nós vamos passar apenas o ID. Você não precisa passar o payload, passa apenas o ID. E aqui na nossa função nós vamos colocar find by ID e colocar delete. And delete. Vamos tirar o payload completo do blog e deixar apenas o ID. Certo? Mais uma vez, especificando para vocês. Esses nomes aqui, ó, esse nome aqui é eu que escolho. Você pode botar o nome que você quiser. Agora, esse carinha aqui é uma função vinda da model do MongoDB. Não esqueçam disso, beleza? Todos esses nomes aqui, ó, find, create, find by ID, update e delete. Agora, esses nomes aqui, você pode dar o nome que você quiser, beleza? Fizemos o nosso serviço e agora nós vamos passar para o nosso controller. Nosso controller ele é um pouco maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho na digitação, mas nós vamos usar o nosso famoso copiar e colar para facilitar o nosso trabalho, né? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos criar o nosso controller. Vamos criar uma pasta aqui também, vou chamar controllers, colocar minus controllers, ok. E vou criar o arquivo aqui, blog controller.js. Ok. Vocês estão vendo que eu estou deixando a cascada aqui porque acontece. Todos esses arquivos vão cair aqui no app, porque nós precisamos inicializar eles. Mas, por exemplo, criei a model, beleza? E a model foi importada, né, dentro do blog serviço. E o blog serviço nós vamos importar dentro do blog controller. O controller é o cara que recebe da rota o que o usuário solicitou, né? E aí ele vai perguntar do serviço e o serviço vai tentar validar com a model dizendo, cara, eu posso inserir isso aqui existe mesmo no banco de dados? Tá entendendo? Então vamos lá.
Nomenclatura também é importante para vocês. Vocês viram que eu tentei criar uns nomes que façam sentido, porque eu quero pegar get, eu quero pegar todos os blogs, eu quero criar um blog, eu quero pegar apenas um blog, eu quero atualizar esse blog. Então assim, é muito importante essa nomenclatura, vocês vão entender agora por quê. Bom, vamos separar aqui, vou colocar aqui, beleza, vou separar esse carinha aqui, vou fechar para nós termos mais espaço para vocês visualizarem melhor. Porque nós vamos utilizar o serviço que está aqui dentro do controle, então separando a tela fica mais fácil para vocês. Você não viu, é só pegar, clicar e arrastar para o lado aqui que ele vai mostrar como é que onde você pode colocar. Beleza? Nós vamos fazer o seguinte, criar uma constante aqui, né, que é o blog. Da mesma maneira que eu fiz lá, eu vou criar o blog. Não é blog esquema, é blog. Não está criado, então é blog service. Ok? Service no singular. E vou colocar required. E dentro desse required eu vou procurar o meu arquivo que eu criei lá de serviços. Dois pontos. Vamos lá. Serviços. Arquivo blog serviços está aqui. E estamos resolvidos com esse carinha. A partir de agora nós vamos criar os nossos métodos, as nossas funções para receber as chamadas das rotas e perguntar para o serviço se existe isso, se pode fazer, se está tudo certo ou não. Nós vamos sempre utilizar o try-catch para validar todas as nossas execuções dentro dos controles. Tudo certo? Agora, preste bem atenção. Eu vou colocar aqui, ó, export. Vou colocar no plural. Ponto. Eu quero pegar todos os blogs. Eu vou usar o mesmo nome que eu coloquei lá, o get. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar esse nome, vou até copiar aqui, ó. Vou copiar esse cara, vou colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui, mesmo esquema, async. Vou usar uma arrow function. Arrow function. E aqui que entra. Dentro dessa arrow function, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu tenho o request. Eu tenho um request e eu tenho um response. Aqui, resp. Vou botar aqui só rs. E aí esse cara é o seguinte. O request nós não vamos utilizar nesse get porque eu só tenho uma resposta. Eu não tenho que pegar nada, eu não tenho... Quer dizer, não é o request, é o require, né? Então eu não tenho que pegar nada. Então assim, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vou criar aqui, ó, uma constante dentro desse escopo que vai se chamar blog, e dentro desse blog aqui, ó, eu vou armazenar a minha resposta, o que eu quero, await, e vou colocar ali, ó, o que eu criei aqui, o blog serviço, coloquei blog serviço, e vou pegar o que é que eu quero pegar, qual é o serviço que eu quero pegar? Ah, vocês responderam aí, get all blogs, ok. E aí, cara, fecha aqui, ó, acabou. Tá praticamente pronto isso aqui, cara. Praticamente pronto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um try-catch para poder validar isso aqui, porque se isso aqui não funcionar, ele tem que me retornar um erro para eu saber o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui. E aqui, ó, eu vou dizer o seguinte. Se isso aí funcionou, cara, me manda uma resposta no modo JSON, certo? Da seguinte maneira, vou dar dois pontos aqui, da seguinte maneira, tu vai me enviar o data desse cara aí, o data, que é o que? Blog lá em cima, certo? Vou colocar no plural aqui, blogs, porque são vários, né? Vou colocar blogs. Isso, deixa eu colocar, aqui tem que ser no formato JSON também. Vou botar aqui uma vírgula aqui e vai me retornar o status que é success. Ok? Se funcionar, ele vai me retornar o seguinte, ele vai lá no serviço, ó, o que eu fiz aqui, ó. Quando eu digitar lá, eu quero todos os, na rota, eu quero todos os blogs, ele vai vir aqui no controle e vai dizer, ei controller, me dá todos os blogs. O controller, deixa comigo que eu vou verificar. Esse serviço, tu tem aí a possibilidade de me dar todos os blogs? Ele vai dizer, se o serviço disser, tenho sim, cara.
ele vai lá e vai enviar isso aqui, ó, vai enviar a data e também a mensagem de sucesso. Agora, se der erro, se o serviço falar, o controller, não dá para eu te enviar não, teve um erro aí, cara. Aí o que ele vai fazer? Vamos botar aqui, ó. Ele vai dar uma resposta também com o status de 500. E nesse cara aqui, também no formato JSON, nós vamos botar o seguinte. Aqui, ó, um erro. Esse erro aqui. Error. Aqui. Pronto. Agora eu vou botar error.message. Mensagem. Que é o seguinte. Aí ele vai me dizer, ó. Se der tudo certo, beleza, nós vamos tentar. Try. Tô tentando. Deu certo, beleza. Não deu certo, cara. Ele cai aqui. Ele vai pegar esse erro e vai mostrar para ti na resposta da tua call qual é o erro que está tendo. Cara, nada mais simples do que isso. Vamos lá. Vamos pegar o mesmo procedimento. Create blog, get. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar esse carinha aqui. Vou alterar aqui dentro. E aqui o mesmo esquema. Né? Criar create blog. E nos blogs aqui eu não vou colocar no plural. Aqui vai ser singular, porque eu quero criar um. Eu não vou criar vários ao mesmo tempo. Então, vou colocar blog. Blog serviço, tudo certo. Beleza. Aí é o seguinte. Aqui nós já vamos usar o required. Porque eu preciso desse data para inserir lá. E aí depois eu vou fazer o quê? Enviar para o nosso controller novamente. Então, eu não vou usar aqui o request, eu vou usar o required.body. Body é o corpo que nós vamos enviar, o que tem no nosso blog, ok? Nós vamos passar, porque se você olhar aqui, o serviço que nós criamos, ele espera um payload de data, uma data, alguma coisa que você vai enviar a partir do controller, que o controller recebeu e vai passar para o serviço. Então nós temos que passar alguma coisa. É por isso que nós colocamos aqui, ó, require.body. Beleza? A resposta é a mesma. Se der tudo certo, ele vai retornar o data, o que foi inserido, e também a mensagem de sucesso. Agora, se der tudo errado, continua a mesma coisa aqui dos erros. Beleza? Vamos fazer para os outros também. Vou pegar aqui. Eu falei para vocês que ia fazer uns copy-paste, que era mais fácil. Vamos lá. Nomenclatura igual. Vamos lá. Beleza. Aqui já tem um pouco mais de atenção. Vocês precisam ficar atentos. Vamos deixar do mesmo jeito. A diferença é, eu quero um ID específico. E o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou passar esse carinha aqui, ó, required.params. Presta atenção. Params.id. Certo? É o ID que eu quero. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, vai passar o ID para esse carinha aqui, ó, que é o nosso serviço que nós criamos. E ele vai encontrar. Se ele encontrar, ele vai retornar e dar a mensagem. Beleza, nós temos. Se não, ele vai cair no... Ele vai cair no tratamento de erros e vai mostrar o erro que está acontecendo. Fechado? Vamos passar para o próximo. Vou copiar aqui novamente. Por que eu estou fazendo isso? Ah, é muito preguiçoso. Não, porque vocês estão vendo que não precisa alterar muitas coisas. Eu estou fazendo copy-paste para ir mais rápido, para ficar mais fácil de analisarmos. Vamos utilizar o update. Certo. Já aqui no update, vocês viram que ele espera 2 parâmetros. Então, nós temos que enviar outra coisa. O que foi que nós fizemos no anterior? Nós enviamos o ID. Beleza, o ID. Mas o update blog, ele está querendo um payload também. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, esse required payload, né, e vamos colocar, porque o serviço ele espera 2 parâmetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, required.body. E aí, cara, tá tudo certo. John, é muito moleza, cara. Moleza demais. Se vocês não prestaram atenção, nós estamos apenas replicando o código, cara. Replicando o código. Existe maneira de fazer isso daqui uma vez só e você apenas alterar alguns parâmetros para que
uma função só funciona, mas é bom separar um por um, vocês estão aprendendo e nós vamos passar mais no futuro, vamos passar mais coisas relacionadas a isso. Update blog. Agora nós vamos fazer o delete. Delete é muito similar ao que nós fizemos aqui no get by id. A diferença vai ser que no serviço nós vamos apenas passar o delete, que foi que nós criamos o serviço delete blog. Então assim, eu vou copiar esse carinha aqui, que ele é muito parecido. Vou enviar aqui e no lugar de get by id eu vou colocar delete blog. E aí é a mesma coisa, porque é a partir do id que nós vamos deletar. Não precisa passar mais nada, parâmetro nenhum, porque a nossa função aqui do serviço ele só precisa de um id para encontrar e deletar. Se deu certo, ele retorna o data deletado e mostra o sucesso. Se deu errado, ele vai mostrar o errado e a mensagem de erro. Estamos acertados? Então esse aqui é o nosso controller. Mas John, já está funcionando a nossa aplicação? Quase, porque ainda falta uma coisa importante. O que é que chama o controller? Como eu mostrei para vocês, o controller recebe uma requisição das rotas, que é o que nós vamos criar agora, e aí ele verifica o que é. É um post, então ele quer criar algo. Então vamos lá. Qual é o método que ele está chamando? Ele está chamando o método create blog. Então beleza, o create blog ele está relacionado a qual serviço? Ao serviço create blog. Então o create blog espera o quê? Espera um payload completo do blog, que é para inserir no banco de dados. Então deixa eu ver se esse usuário enviou para mim. Beleza, enviou. Então eu vou lá no serviço, valido. E aí o serviço vai dizer, olha, ele está enviando um formato aqui para mim para inserir no banco de dados, mas esse formato é válido? Ele vai mostrar aqui, vai olhar, ok, é válido. Aí volta na cascada de novo. O model retorna para o serviço retorna para o controller e o controller retorna para o URL. Fechado? Que nada mais, nada menos é que as nossas rotas. Nós vamos criar nossas rotas agora, presta atenção. Arquivo criado e agora nós vamos começar a dar forma para nossas rotas. Nós vamos criar, como sempre, a nossa constante express e nela nós vamos instanciar o nosso módulo express, ok? Vou colocar 2 pontos aqui e agora nós vamos criar uma constante para importar os módulos que fizemos, para importar as funções que fizemos dentro do nosso controller, que a partir daí nós vamos poder chamar todos os métodos que foram criados no controller para as rotas, ok? Vou criar aqui from required arquivos criados. Nós vamos criar a nossa constante express para instanciar o nosso módulo express, ok? Required express, esse é o módulo que vamos utilizar. Vou fechar aqui e a partir de agora nós vamos criar aqui uma outra constante onde nós vamos armazenar todos os todos os métodos que nós criamos no controller, ok? Esse controller todos esses métodos vão vir do required e do nosso controller que está em controllers .blog controller, ok? Com esses carinhas aqui, eu vou passar ele para esse lado aqui e qual é? Vai ser get all, vírgula, create blog, fazendo isso para nós não perdermos tanto tempo digitando, ok? Porque é assim que funciona na realidade, a gente quer reduzir a quantidade de tempo que passa digitando. Então, vamos fazer um copy-paste ali rapidinho para ficar mais fácil e mais rápido. Salvar. Então, assim, nós instanciamos aqui todos os nossos métodos do nosso módulo e nós vamos criar as nossas rotas. Nós vamos pegar aqui, vamos criar uma constante para router
E nós vamos fazer um required. Desculpa. Nós vamos utilizar express.router, porque é para isso que instalamos o Express, para utilizar as rotas. Então vamos lá, vou pegar minha router. Já sei o que aconteceu, foi isso. Então vou pegar aqui meu router e vou colocar root. E aqui é que está o segredo. Nós vamos determinar uma rota. Essa rota é a rota padrão. Aqui dentro do nosso arquivo de rotas, nós vamos apenas escrever dessa maneira. E lá no nosso app.js, nós vamos colocar um prefixo para as nossas rotas. Certo? Agora é o seguinte. Esse carinha aqui, ó, vou colocar um get. Quando o usuário fizer um get, ele vai chamar o getAllBlogs. Desculpa. E aí, eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, copiar isso aqui e fazer um post, fazer copiar e colar e fazer de novo um delete, etc, etc. Só que fica muito repetitivo. Então, o JavaScript nos dá a possibilidade e nós vamos fazer o quê? Vamos fazer post. Aqui apenas botar um ponto, post, e pegar o createBlog, porque é o método que faz o post, né? O método que faz esse post, que vai inserir aqui no nosso controller. Se vocês olharem, é o cara que cria, que chama o serviço para criar os dados no banco de dados, ok? E aí, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou copiar esse carinha aqui. Por que eu vou separar em dois? Porque os próximos precisam de um ID. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu poderia colocar todos ali. Se nenhum precisasse de ID, eu poderia colocar todos na mesma linha. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar apenas aqui ID. E nesse get, no lugar desse get, eu vou colocar getBlogs by ID. Esse carinha aqui. Agora, para editar, não vou utilizar post. Se você estudou métodos HTTP, você vai ver que para editar vai ser um put. Vou colocar o put, vou fazer updateBlog. Ok, peguei aqui. E para deletar, você já conhece de cor, delete. E eu vou colocar o nosso método delete. Muito simples, como eu falei, eu poderia repetir essa linha várias vezes com esse prefixo aqui, colocar o put aqui embaixo, depois repetir esse prefixo de novo, colocar o delete aqui. Mas o JavaScript nos dá essa possibilidade de fazer isso, e vocês já entendem que não é que ele vai executar primeiro esse, depois esse, não. Ele vai executar todos. Quando eu chamar o ID, dependendo do método que a rota está chamando, por exemplo, se ele chamar um get, ele vai pegar esse carinha aqui. Se ele chamar um put, ele vai pegar esse. Se ele estiver deletando, ele vai pegar esse método aqui. Tudo acertado? Vou colocar aqui module.export, porque nós precisamos utilizar fora daqui. Então nós temos que exportar isso daí. Vou colocar aqui o router, que foi a constante que nós criamos. Fechei aqui e as rotas estão prontas. O que é que nós temos que fazer agora para que isso funcione, para que eu possa testar, para que eu possa começar a verificar se realmente está indo tudo bem? Muito simples, não tem mistério nenhum, uma coisinha bem básica. Nós vamos voltar no arquivo app.js e vamos fazer o seguinte. Nós vamos importar, né? Vou criar aqui uma constante e vou colocar aqui, ó, blog router. Esse cara vai procurar o nosso require, ele vai procurar lá o nosso arquivo de rotas. Então vou colocar aqui 2 pontos. Opa, ele está na racine, então route blog root é o suficiente. Vou colocar aqui ponto e vírgula, vou salvar esse carinha aqui. É suficiente, John, para já chamarmos as rotas? Não, porque nós precisamos inserir isso dentro do nosso app. E como é que nós fazemos isso? Eu vou colocar aqui app.use. Como o Express já está inserido lá, vou fazer o seguinte. Lembra que eu disse que colocaria um prefixo para as nossas rotas? E é aqui que eu vou colocar esse prefixo. Como? Vou botar aqui. Vou colocar /API /blogs.
blogs, ok? E esse blog ele vai procurar aonde? Vai procurar em blog author, que foi o que nós importamos aqui. Acontece o seguinte, que quando nós rodarmos a nossa aplicação, ela vai estar rodando na porta 3001. Então nós vamos, para fazer uma chamada, nós temos que fazer o quê? Localhost, 3001, aí ele vai pegar a API blogs. Se nós fizermos um get sem enviar nada, ele vai fazer o quê? Ele vai direto no get blogs, né? E vai mostrar todos os blogs que nós temos no banco de dados. Se não, ele vai dar um erro. E aí, se eu estiver fazendo um post, ele vai enviar isso aqui. Se tudo que nós fizemos aqui estiver certo, não tiver nenhum erro, nós vamos conseguir visualizar os nossos dados a partir de agora. Deixa eu ver se minha aplicação está rodando ou se eu tenho um erro. Bom, eu tenho um erro aqui, ó. Module Export. Tá vendo? Ele me deu um erro aqui, então eu já posso corrigir esse carinha aqui. Todo o tempo na mesma coisa. Então eu posso aqui no meu blog. E o erro é o quê? É que eu coloquei no plural. Se eu estiver certo, vocês estão vendo aqui, já mudou. Vou salvar esse carinha aqui. E ele está conectado. Isso quer dizer, eu vou parar. Isso quer dizer que minha API está funcionando. Então, vou parar aqui. Vou limpar e vou tentar iniciar novamente, sem erros. Fantástico. Está funcionando. Vamos testar, ver se realmente está funcionando. O que eu falei para vocês? Falei para vocês que quando eu digitasse localhost 3000 API blogs, que foi o que eu coloquei aqui na minha rota. Cadê minha rota? Eu fechei o arquivo de rota? Não. No meu ponto app. Coloquei aqui no meu ponto app. Ó. Eu disse que quando eu chamasse 3001 API blogs e botasse apenas barra e que fosse um get, ele ia me trazer tudo que eu tiver que está no meu banco de dados. Então vamos lá. Estou fazendo um get, tá vendo? Coloquei 3001 API blogs. Uma outra coisa, se você não tem essa extensão para testar e você já utiliza o Postman, eu tenho um vídeo que coloquei aqui no canal recentemente, vai te ajudar bastante. Então esse carinha aqui é fantástico, porque você não precisa ficar abrindo outras aplicações. Então vai lá no vídeo, dá uma conferida, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou clicar aqui, se tudo estiver funcionando, ele vai me mostrar o que eu tenho no banco de dados. Opa, olha só, ele me mostrou os meus dados. Né? Ele disse que eu tenho alguns datas. Então assim, eu tenho esses carinhas aqui, ó, que eu cadastrei justamente de forma errada para que vocês pudessem ver e nós pudéssemos testar se o nosso update e se o nosso delete está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, tá vendo esse carinha aqui, ó? Vou pegar esse ID dele, vou copiar e vou mudar aqui para deletar. Vou mudar o método para delete e vou passar o ID aqui, ó. Tá vendo? Vou passar o ID aqui. Então ele tem no banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, antes de deletar, só para vocês verem, eu vou pegar esse cara e selecionar apenas ele, ok? Apenas ele. Então esse get aqui, ó, vou fazer um get e vou colocar apenas o ID. Enviar. Tem que aparecer só ele, olha só. Apareceu só ele, certo? Tudo certo. E aí o que acontece? Olha essa estrutura aqui, ó. Ele me enviou a data e o status sucesso. Por quê? Porque no meu controller eu fiz o seguinte. Se funcionar, cara, tu vai me enviar o data, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a resposta. Tu vai me enviar o data e vai me enviar sucesso. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele me enviou o data e me enviou sucesso. Beleza? E vocês estão vendo que ele ainda existe no banco de dados. Agora é o seguinte. Esse método está funcionando. Esse método aqui, o delete, está funcionando. Vamos testar se ele está funcionando. Vou colocar o método delete e vou enviar. Pum! Opa! Ele me disse que me retornou a data e me retornou que foi sucesso. Se esse cara foi deletado mesmo, ele não pode aparecer novamente quando eu colocar aqui, ó, get, vou procurar por esse cara no banco de dados. Opa, ele me disse, olha, a query funcionou, porém o data é vazio, esse cara não existe. Isso aqui nós podemos tratar de outras maneiras, um pouco mais avançado, dizendo, olha, o data não existe, trocar as mensagens para validar. Se o data é nulo, a mensagem não vai ser sucesso, a mensagem vai ser
esse item não existe no banco de dados, esse blog não existe no banco de dados. Então, nós podemos tratar de várias maneiras. Aqui eu estou mostrando para vocês como criar uma API. Beleza? Isso quer dizer que nossos métodos funcionam. O único método que nós não testamos foi o button, que é para inserir. Se vocês... Vou deixar esse link na descrição também. É uma imagem, você pode botar o link de qualquer imagem. É um site público, né, que é o Unsplash. Você pode chegar lá e pegar um link lá e colocar aqui na imagem. Assim, nós vamos testar. E aí você coloca como? Você vem em Post, tira o ID, certo? Porque é a única que nós não testamos. Então ele tem que cair nesse método aqui. Ele tem que criar. Então aqui tem... que é o primeiro blog. Deixa eu colocar aqui the second blogs is updated. Bom, esse nome aqui já é diferente dos que nós temos no banco de dados, porque se nós clicarmos em get, não tem nenhum com second, né? Você olhar aqui, todos é the first, não tem nenhum com second. Então, essa aqui é a diferença que nós vamos ver se ele inseriu ou não. Vou mudar para post e vou tentar inserir esses dados aqui. Cliquei. Opa, ele disse que inseriu. Ele disse que foi sucesso, porque no meu controller, quando eu crio alguma coisa aqui, no meu controller, ele vai lá no serviço, né, procura, ok, eu vou enviar os dados, e se der tudo certo, tu me envia os dados de volta, que eu quero mostrar na tela, né, na resposta, dizendo, olha, funcionou, eu inseri esses dados aqui, e bota um status de sucesso, beleza? Então isso quer dizer que a nossa API está funcionando. Tudo certo. Criamos as nossas rotas, criamos nossos controllers, criamos nossos serviços, separamos, tiramos essa responsabilidade de inserção e tudo, porque em aplicações maiores vocês vão ter várias responsabilidades, várias regras de negócio, então é muito melhor separar os serviços do controller, porque no serviço nós vamos colocar essas regras, e aqui você apenas coloca essas chamadas para os serviços, beleza? Para não ficar aquela bagunça e ter um monte de coisa dentro do controller. Certo?